E aí, galera, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, dando continuidade às nossas rotinas de estudo e, consequentemente, como a gente já tinha combinado, eu já tinha dito a vocês, a gente vai fazer, viu já os assuntos para o segundo bimestre, como a gente faz na sala de aula, e nas últimas semanas a gente fica vendo apenas as relações de correção coletiva para que a gente possa ir sanando as nossas dúvidas e, consequentemente, concluir o bimestre com êxito. Certo? Então é assim, a gente vai dar continuidade às nossas correções e hoje a gente vai fazer a correção na página 51, 52 e 53. Abram aí no caderno de atividade de vocês, hein? Bom, uma coisa que eu queria falar para vocês é em relação ao retorno das atividades. Quando eu digo retorno das atividades, é as nossas atividades aqui. O que eu percebo muitas vezes de vocês, sétimo ano, é que vocês vêm, tiram uma dúvida comigo, professor, estou com uma dúvida em tal questão. Entretanto, depois não manda mais atividade. Ou seja, não vai ficar com o visto registrado. Porque você tirou a dúvida, mas você não veio entregar a questão, nem enviou as fotos pelo WhatsApp. Quem fez isso, pode mandar. Eu estou dando uma segunda chance para que você faça e, consequentemente, você consiga atingir a sua nota. Certo? Do segundo bimestre. Pessoal, outra coisa que eu queria ressaltar para vocês, para a gente ficar com tudo bem organizadinho, é que, preste atenção, essas nossas aulas, elas estão surtindo efeitos. Em que sentido, professor? Muitos de vocês estão dizendo o quê? Professor, gostei muito da sua correção coletiva da aula passada. Eu estava com dúvida em tal questão e o senhor tocou mesmo na questão, comentou um pouco sobre ela e, consequentemente, a gente tirou a dúvida. Então, a gente está vendo que esse nosso sistema de aulas, que eu dou as relações das aulas e depois as correções coletivas, está funcionando, hein? Então, vamos lá. Na questão 1, vocês já pegaram o caderno de atividade. Quem não pegou, dá uma pausa no vídeo, corre lá, pega e volta para a gente dar continuidade. A questão vai dizer assim, ó, sobre os indígenas que viviam nas terras que formam o Brasil atual, assinale a alternativa correta. A A vai dizer assim, ó, na época da chegada dos portugueses, os povos indígenas habitavam apenas o litoral. É errado. Eles tinham assim, uma grande parte que estava no litoral, mas o litoral também não foi só o palco dos indígenas, não. Os indígenas estavam em variadas regiões do Brasil. Vamos para B? A B vai dizer assim, ó, a maioria dos indígenas era sedentários e moravam em habitações permanentes. Vale lembrar que quando a gente estudou os indígenas, a gente viu que eles eram nômades. O que é nômade é que fica em região por região em busca da sua sobrevivência. Mas aqui diz, a maioria dos indígenas era sedentário. Muito pelo contrário. A maioria era nômades, viviam dos aspectos da natureza. Aí você pode dizer, professor, e o que seria sedentário? Seriam aqueles que moram em uma localidade, vivem daquela localidade que ele está, e uma das principais fontes dessas pessoas que eram sedentárias, ou seja, que ficavam estaltando em um só local para sua sobrevivência, elas viviam da agricultura. E a agricultura não era um dos pontos indígenas, não. Era o que? A ação da natureza. Vamos para C? A C vai dizer assim, ó, a comunicação entre diversos povos indígenas era facilitada pelo fato que eles falavam a mesma língua. Não, nós vimos muito bem no nosso vídeo que os indígenas eles estavam distribuídos em tribos e, consequentemente, cada tribo ela tinha a sua língua diferente. A gente viu até que era mais de 200 e poucas línguas faladas pela relação dos indígenas, ou seja, os indígenas tinham uma diversidade cultural e também linguística. E a D vai dizer assim, calcula-se que a população era cerca de 4 milhões de indígenas, que foi praticamente dizimada após a chegada dos europeus. Nós vimos sobre isso, certo? Então, a questão 1, nós podemos assinalar aqui como alternativa D de dado. Vamos para 2? A 2 vai dizer assim, pessoal, leia o texto a seguir para saber mais sobre algumas atividades, alguns aspectos da vida cultural dos indígenas que habitavam a terra da América que foram ocupadas pelos portugueses. O trechinho você já leu, porque vocês já responderam a atividade. Ele vai dizer assim, o texto nos ajuda a entender que os nativos brasileiros não tinham qualquer tipo de organização política e social, muito pelo contrário. A gente viu quando a gente respondeu a cruzadinha lá que eles tinham os pajé, várias contribuições, tanto políticas como também religiosas. E a B vai dizer assim, os grupos indígenas brasileiros tinham um modo de vida distintos, observando o restante do continente, influenciado pelos aspectos geográfico e climático. Essa aí a gente de cara já marcava, porque ele vai dizer que ele tinha os aspectos diferentes e, consequentemente, tudo era de acordo com as relações geográficas. Inclusive, eu queria dizer para vocês, por isso que é importante a geografia de uma localidade, porque a partir da geografia a gente começa e consegue observar algumas atitudes da sociedade por que se deram, justamente pelas questões geográficas. Quando eu falo de questão geográfica, é a questão territorial.
Então a questão territorial influencia bastante nas vivências do homem aqui na Terra. A C, só para a gente já viu que é uma alternativa, que é a alternativa B, mas a gente vai dar continuidade. As construções dos grupos indígenas brasileiros eram semelhantes às terras dos astecas, nada a ver. A D vai dizer a falta de construção para seres usadas como fonte histórica impede o conhecimento sobre a vida dos indígenas antes da chegada dos portugueses, nada a ver. Nada das construções e fontes históricas, que eles não estavam nem aí para isso. Eles queriam ter a sua sobrevivência e tinha a sua cultura própria, apesar de ser uma cultura com vários âmbitos, com vários sistemas, mas eles não estavam nem aí com o pensamento histórico, com a construção daquela sociedade. Não. Porque eles eram uma sociedade que pensava na sua sobrevivência diária. Vamos para E? Aí vai dizer assim, a produção artística e cerimonial dos indígenas pode ser facilmente conhecida pelos pesquisadores na atualidade. Muito pelo contrário, muitas coisas ainda do índio, ele ainda é totalmente oculto para os viés cientistas. Ou seja, os cientistas não conseguiram identificar quais fatos religiosos eles estavam querendo expressar ali naquele momento. E a 3, por um tempo os historiadores priorizaram as fontes escritas na elaboração de sua pesquisa. O fato de que os indígenas não terem deixado os registros escritos na época, na chegada dos portugueses, foi o significado da construção de uma história pautada por um olhar. Explica essa afirmação? Quando ele vai falar isso aqui é bem pessoal. E se a gente voltar lá para a aula que a gente tratou sobre os indígenas, a gente vai saber que muitas coisas que estão na nossa sociedade hoje é justamente coisas que foi implantada por uma visão europeia. Até porque os europeus chegaram, ofuscaram a força cultural dos índios e, consequentemente, hoje, até na nossa atualidade, a gente começa a perceber que muitas pessoas veem o índio como aquele atrasado, o índio como aquele que ainda deve viver lá na aldeia, tudo mais. Mas nós fizemos até uma aula só sobre isso, que o índio ele pode ser o que ele quiser ser. Porque hoje nós temos na nossa atualidade índio que está nas assembleias, está nos senados, e eles não deixam de ser índio por conta da sua contribuição social e nos aspectos culturais da atualidade, ou seja, da nossa cultura. Que sabemos que nossa cultura é totalmente enveredada nas relações europeias. Quer um exemplo disso? A nossa questão religiosa. Nós somos um país, por exemplo, todo determinado como cristão, justamente por conta disso, porque os europeus trouxeram as relações do cristianismo para o Brasil. Senão, se os europeus não tivessem trazido, a gente fazia a mesma coisa que os índios. Né? A gente era participante das relações politeístas e, consequentemente, acreditava nas forças da natureza. Mas como os indígenas chegam aqui e trazem consigo as suas religiões, a sua religião, que veio trazida pelos jesuítas para realizar o procedimento de catequização, nós temos uma sociedade cristã, por conta disso. A 4 vai dizer assim, observe o mapa a seguir e o que podemos identificar nos troncos linguísticos. Então a gente observa aqui, pessoal, o que é que eu quero que vocês observem aqui? Que cada região pintadinha aqui, ela vai demonstrar justamente a relação de força linguística, ou seja, a variedade de línguas. Nós sabemos muito bem que uma região como o Brasil, né, cada um desses aqui vai demonstrar, de acordo com a cor, a língua falada pelos indígenas. Já a questão vai dizer assim, o que é tronco linguístico? Nós podemos dizer que tronco linguístico seria justamente o conjunto de famílias de línguas, ou seja, línguas que têm uma origem comum, muitas vezes remota. Como assim, professor? A gente pode dizer que tronco linguístico seria como se fosse a raiz de várias línguas que começam a se difundir ao longo do tempo. Na B, a gente vai ver aqui, ó, com base no mapa, quais eram os 4 principais troncos linguísticos encontrados no Brasil e qual a localidade de cada um deles. Tupi, que era encontrado no litoral, numa boa parte do sudeste, já no chamado Planalto Central, o Caraíba, que é o Cariba, pode ser chamado, que é encontrado no Pará, em Roraima e em outras partes da Amazônia. Vamos para a C. A C vai dizer assim, ó, a língua família Tupi-Guarani, as mais conhecidas entre essas línguas nativas, sobre elas, faça algum registro aqui abaixo. Porque os povos indígenas, família Tupi-Guarani, ocupavam o litoral do território brasileiro, na sua grande maioria, justamente por quê? Porque os portugueses entraram em contato quando aqui chegaram pelo litoral. Vale salientar que quando a gente estudou a expansão marítima, a gente observa que quando eles chegaram aqui, chegaram através de barcos, ou seja, através do mar, onde se encontra o litoral.
Por conta disso, o tupi foi a língua mais aprendida pelos indivíduos vindo da Europa. Por quê? Vamos lá lembrar aqui comigo. A partir do momento que a expansão marítima portuguesa, que nós já vimos alguns aspectos sobre ela, como se deu, quais foram as contribuições, a gente vai observar o quê, pessoal? Que eles chegam na relação do litoral, justamente porque o litoral é onde se encontram as praias, da onde vinham as grandes embarcações portuguesas. Já a 5, ela vai dizer na página 53, leia o quadro a seguir, do pintor holandês Albert, que esteve no Brasil no século XVII. A gente observa aqui a imagem e ele diz assim, agora leia o texto abaixo, que vai complementar com a imagem. Vocês vão ler aí. Ele vai dizer assim, com base na leitura do texto e na leitura da imagem, responda. A que sociedade pertencem os personagens retratados na imagem? A gente vai observar porque a partir do texto eles vão dizer aqui, ó, que pertence às danças dos tapuias. Então a gente vai botar aqui, tapuias, que foi a sociedade vinculada nessa imagem. Aqui, pessoal, a gente consegue perceber no finalzinho da imagem aqui a retratação dela. Então a gente já colocarei aqui, ó, os tapuias. B. De acordo com o texto, os enfeites com penas não são usados em atividades rotineiras. Observando os elementos que aparecem retratados com os indígenas, considere as informações disponíveis sobre a pintura e explique por que os homens usavam os adornos e as plumas em cenas representadas no quadro. Porque as penas elas são utilizadas por alguns indivíduos indígenas, vale a gente pensar, principalmente pelos tapuias, justamente porque participavam das danças e provavelmente era um ritual que acontecia ali. Toda dança era um ritual. Então a própria dança e a música, elas percorrem, na sua maior parte, um contexto de ritos. Ou seja, ela pode servir para ou invocar a relação de espíritos da natureza, mas também com os viés da medicina, pedindo a cura, pedindo muitas coisas que eram vinculadas às relações religiosas dos indígenas. Há diversas regras de expressão musical. A dança indígena ela pode estar em cada sociedade. Aí você pode dizer, professor, como assim? Quando vocês assistirem o filme lá de Itanhá, que eu passei para vocês, ela vai fazer uma dancinha lá, que é justamente fazendo parte das relações culturais e também religiosas. Para quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Já a C vai dizer assim, ó, você acredita que a representação feita por Albert é fiel à realidade dos indígenas? Essa resposta é pessoal. Nós sabemos muito bem, eu vou dar só uma brechinha para vocês, que a gente precisa perceber que essas imagens aqui elas foram o quê? Representadas com uma visão europeia. Professor, por que o senhor está falando tanto da visão europeia? Porque foi eles que chegaram aqui e colonizaram os índios. A partir do momento que eles chegam e colonizam os índios, óbvio que ele não vai enaltecer a cultura dos índios, até porque os europeus eles tinham uma cultura eurocêntrica. Professor, o que seria uma cultura eurocêntrica? Uma cultura, uma população onde coloca a sua cultura no centro do universo. Acha que a sua cultura é a cultura certa, a cultura do correto, e as outras são todas as culturas que estão o quê? Errôneas daquela sociedade. Então a gente começa a perceber, pessoal, e a gente não pode esquecer que isso é uma visão que acarreta até a nossa sociedade. Às vezes nós achamos que nosso critério religioso é o correto, é o certo, e o do nosso colega é o errado. A gente precisa respeitar aquele outro colega, mesmo a gente não concordando, mas o respeito deve estar acima de todos os posicionamentos, ou religiosos, ou culturais, ou sociais. Então eu queria deixar, uma das reflexões que eu queria deixar para vocês na aula de hoje, aprender a respeitar a relação do outro, a veracidade do outro. Minha verdade pode não ser a sua, mas quando existe respeito entre a minha verdade e a sua, a gente consegue conviver e respeitar. Respeitar não quer dizer acreditar naquilo que o outro está dizendo, mas é deixar que ele siga os seus critérios religiosos ou outros critérios que o mesmo tenha. Então a gente termina essa aula fazendo essa reflexão. Respeito acima de tudo, para que assim a gente possa construir uma sociedade melhor e uma sociedade totalmente que faça o amor prevalecer entre ela. Eu queria deixar também uma deixa para vocês aqui, principalmente tocando nesse assunto, é que nós estamos vivendo um momento realmente difícil, um momento de pandemia, e até as pessoas estão dizendo assim, agora nós somos um novo normal,
pela nossa sociedade, todo mundo usando máscara e tal, mas uma das coisas que eu quero deixar tocando aqui para vocês é que uma sociedade ela não pode passar pelo momento como nós estamos passando, um momento de pandemia, e sair da mesma forma que entramos. Precisamos refletir sobre esse momento que estamos vivendo e, consequentemente, sair dele maior e fortalecido e, acima de tudo, com coragem para enfrentar as coisas vinculadas à vida, tá bom? Então eu deixo aqui essa reflexão para vocês, junto com a nossa correção coletiva. Até a próxima aula, pessoal. Estou morrendo de saudade de vocês hoje, que a gente volta para as nossas aulas. Um abraço e um cheiro bem grande. Até a próxima.